Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. E nos encontramos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a empatia e a importância dessa característica e exercício íntimo de cada um de nós na nossa vida. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai, guia, protege e ilumina aqueles que nos rodeiam, em cada um que mais necessita. Abençoe os bons anjos e mentores que nos tutoriam todos os dias e que nós consigamos levar a tua luz aonde formos, que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas capítulo 6, versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, da mesma forma fazeis vós a eles. Beneficência e justiça. Examinando a beneficência, reflitamos na justiça que a vida nos preceitua ao senso de relações. Sem ela, é possível que os melhores empreendimentos sofram a noda das velhas mentiras cronificadas em nome da gentileza. Atravessas escabrosas necessidades materiais e, claro, te alegras ante o auxílio conveniente, mas se a cooperação chega marcada pelo manifesto desprezo dos que te ajudam com displicência, como se desfizessem de um peso morto, estarias mais contente se te deixassem a sós. Caíste moralmente, ansiando levantar, e rejubilaste diante do apoio que te surge ao reerguimento. Entretanto, se esse concurso aparece tisnado de violências, qual se representasse um fardo de vergonha para os que te supõem reabilitar, sentirias reconhecimento maior se te desconhecessem a luta. Choras nas crises de provações que te fustigam a existência, e regozijastes quando os amigos se dispõem a ouvir-te o coração faminto de solidariedade. Mas, se pretendem consolar-te repetindo apontamentos forçados, como se fosses para eles um problema que são constrangidos a suportar, por questões de etiqueta, mostrarias mais ampla gratidão se te entregassem ao silêncio da própria dor. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho, que o irmão ignorante tombado em erro é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser nossa. Beneficência, por isso, assume o caráter de dever puro e simples. Recomendamos a régua árdua: faze aos outros o que desejas que te seja feito. A sentença quer dizer que todos precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio que se acompanhe de enfermagem e de conselho em bases de simpatia. Em suma, todos necessitamos de caridade uns para com os outros, neste ou naquele ângulo do caminho. Mas é forçoso observar que se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça de como se deve fazer. Que assim seja. Ah, que texto importante para a nossa reflexão. Beneficência, fazer o bem, ajudar, amparar, é algo tão intrínseco ao ser humano do nosso planeta que é impossível a gente crescer, se sentir bem, sem fazer o bem e receber o bem. Nós todos, se olharmos um pouquinho para nossa alma, nossas atitudes, vemos que erramos todos os dias ou com constância em algum ponto. E ao olharmos do outro, mais fácil ainda ver os erros, né? Muito fácil ver os erros alheios. Bem, sabendo que todos nós erramos, é claro que precisamos de empatia e perdão, compreensão e muitas vezes de ajuda para nos levantarmos. O que Emmanuel vem trazer é que se nós não tivermos um toque de empatia na hora de fazer o bem, nós podemos acabar nos tornando verdugos daqueles que estamos tentando ajudar. Ou seja, nós podemos atrapalhar mais e ser mais desajustados por uma ajuda que tenta auxiliar de forma bronca, rude, agressiva, do que se nós ficássemos tentando resolver por nossa conta. Portanto, se nós sabemos disso, quando nós recebemos alguma ajuda de forma mais violenta, devemos nós também, para com os outros, sempre nos colocarmos no lugar.
termos empatia para seguir a regra áurea, fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem conosco. Então, ajudar sempre, mas ajudar com afeto, carinho, compreensão de que o outro está no lugar onde nós já estivemos ou podemos estar. Que assim seja. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é: somos todos irmãos. Entenda de coração a dor do outro que vive ao seu lado. Não hesite em estender a mão amiga e não deixe de oferecer o carinho aos que choram desconsolados pela dor. Ouça com atenção o desabafo daqueles que apenas precisam de 1 minuto para conversar, aliviando a carga que carregam. Somos todos irmãos e precisamos deste clima de fraternidade e compreensão, pois amanhã talvez sejamos nós que necessitaremos receber amparo. Que assim seja. Agrael. Esse texto corrobora a mensagem do Evangelho. Se nós não tivermos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, estender uma mão amiga para aquele que está necessitando ao nosso redor, que direito nós teremos de pedir e esperar ajuda de Deus e dos outros quando nós estivermos em queda, quando nós estivermos em dor? Nós sabemos que todos nós aqui na Terra, todos sem exceção, passamos por dores, provações, dificuldades. Por quê? Porque faz parte de um planeta de provas e expiações passar por esses desafios. Claro, a origem, a forma dessas dores e dificuldades varia para cada um e de acordo com a necessidade de cada indivíduo. E a forma de lidar também muda. Porém, o que não muda é que nós precisamos de beneficência e empatia. Nós precisamos que as pessoas se coloquem e compreendam o nosso lugar, mesmo que elas pudessem agir diferente, porque naquele ponto específico ela tem uma vivência, ou já superou, ou já evoluiu naquele aspecto, mas em outros não. E aí vai ser o contrário. Portanto, se nós começamos a refletir sobre este ponto, sobre essas verdades que são inexoráveis, elas fazem parte da nossa realidade, nós vamos começar a treinar a empatia, que é calçar a sandália do outro, e não simplesmente imaginar, o meu caminho aqui se eu tivesse a sandália. Não, o do outro lado pode ser mais pedregoso, o outro pode ser de uma forma diferente. Então, compreender a situação alheia. Não quer dizer dar desculpas para erros graves, mas compreender que todos erramos. É diferente concordar com o erro de ter empatia e amor para ajudar a se soerguer. Nós todos precisamos. Portanto, sejamos empáticos, porque a vida retorna tudo aquilo que a gente dá para a vida. Então, cedo ou tarde, o que a gente emite de pensamentos, palavras e atitudes retorna para a gente. Façamos o melhor, porque a colheita é obrigatória, apesar de que a semeadura será sempre livre. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: a empatia pode ajudar os indivíduos e a sociedade? Sob a ótica do voluntariado e da saúde mental. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Healthcare, que quer dizer saúde ou cuidado em saúde em português, pelos autores Yang, Chung, Seung Im e Jung Kim. Bem, esse estudo científico foi um estudo experimental que buscou conectar empatia, voluntariado e saúde mental, qualidade de pensamentos, melhor saúde mental e bem-estar, né, nos nossos pensamentos. Porque já tinham estudos mostrando as correlações, mas não tudo junto. E aí o que ele fez? Avaliou mais de 300 funcionários que trabalham com o voluntariado e fez testes de empatia e associaram isso com a saúde mental. E o que eles perceberam foi que quanto mais a pessoa tem empatia para realizar o voluntariado, mais saúde mental tem. Ou seja, se sente mais feliz, tem maior bem-estar,
tem menos depressão, ansiedade. E a questão interessante é que é o seguinte, já tem uma correlação direta entre a pessoa ser mais empática, saber se colocar no lugar do outro e voluntariado. E aí, essa conexão ela está diretamente relacionada com a saúde mental, né? Então, na prática da nossa vida, significa quanto mais nós ajudamos ao outro com empatia, com o bem, a vontade de fazer o outro se sentir bem, a gente vai se sentir mais feliz, com mais bem-estar, e a saúde mental vai melhorar. Então, fazer o bem faz bem para a gente mesmo. Façamos a nossa parte, porque a ciência já comprovou o que o Evangelho vem nos ensinar. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, nosso Pai, Cristo, gratidão por esses ensinamentos benditos. Olha por cada irmão que nos acompanha, aqueles que nos rodeiam. Auxilia cada um de nós nos nossos defeitos e faltas, para que saibamos reconhecer e melhorar em cada passo, mas sempre com amor, sempre servindo e amparando a todos que nos rodeiam e a nós mesmos. Gratidão e que nós possamos levar a Tua luz sempre aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.